Uma pesquisa internacional com participação de um neurologista brasileiro concluiu que a pobreza, a falta de estudo e também a falta de cultura, elas colaboram para o envelhecimento precoce do nosso cérebro e no aparecimento, no desenvolvimento das doenças como Alzheimer e a demência. Para entender melhor um pouco sobre os dados que foram levantados e questionados nesse momento, vou conversar com o Dr. Renato Anguiná. Ele que é neurologista e professor da Universidade de São Paulo. Doutor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Algarte, é um prazer estar aqui com você, com todo o seu público e espero poder esclarecer um pouquinho sobre essa interessante pesquisa. Doutor, eu estava lendo um artigo do senhor, analisando também esse artigo que foi publicado na Nature e um outro onde o senhor explica muito bem como é o funcionamento do nosso cérebro, já nos primeiros anos de vida, até os 10 anos, a importância depois nos anos seguintes da criação das conexões, atingimos um pico e depois o nosso cérebro começa, infelizmente, a envelhecer e sentir os efeitos disso. Olhando para esse artigo publicado, o senhor tem uma participação muito essencial para o desenvolvimento desse estudo. Como que vocês analisaram essas amostras e também ela tem um escopo muito grande, olhando para a América Latina e também outros países? Então, esse estudo ele faz parte de um consórcio chamado Eurolat, que é da Europa e da América Latina, onde participam 15 países, sendo 7 da América Latina, e no Brasil a Universidade de São Paulo é representada por mim e mais 2 colegas, e nós estudamos mais de 5.000 pacientes. E o que esse artigo observa através de estudos de ressonância magnética e eletroencefalografia, né, é que as populações, como você colocou, com menos acesso à cultura, em situações socioeconômicas menos privilegiadas, elas têm uma diferença do envelhecimento cerebral por volta de 6 anos. Então, nós que estamos em países mais pobres em relação aos países europeus, os nossos cérebros, eles envelhecem 6 anos antes, com, obviamente, todos esses impactos que o envelhecimento dessas populações já menos, né, vamos dizer assim, com menos possibilidades de estudo, de sociais, tudo mais, já teriam ainda por cima o impacto do ponto de vista do envelhecimento cerebral. Doutor, quando nós olhamos esses dados e abrindo um pouco mais esse escopo, colocando uma lupa, por exemplo, aqui para a situação da América Latina, quando vemos a situação das mulheres, a situação para elas ainda é considerada mais delicada em relação a esse envelhecimento precoce e também o surgimento dessas doenças. Essa falta de acesso, obviamente, de cultura, o estudo, ela afeta a população no geral, mas as mulheres ainda sofrem mais do que os homens. Isso, esse impacto, inclusive, quando a gente fala a média são 6 anos, né? Mas a gente, na verdade, encontrou dados de 6 a 8 anos e as mulheres, elas estão menos privilegiadas em relação a isso. Elas são as que podem ter um envelhecimento. Esse artigo, o nome dele são relógios cerebrais, ou seja, a velocidade, né, que o nosso relógio biológico vai sendo processado durante os anos, e esse relógio das mulheres ele está acelerado nos países mais pobres e mais desprovidos, né, de cultura, tudo mais, em até 8 anos, enquanto a população média desses países mais pobres é por volta de 6 anos comparado aos países mais ricos. Doutor, quando a gente olha para tentar fazer o caminho inverso e reverter esse envelhecimento em 6 anos comparado com os outros países, a gente está falando de política pública, porque quando nós olhamos para a qualidade da vida dessas pessoas em relação ao acesso ao estudo, ao acesso a uma condição de vida que precisa de uma melhora muito importante, e principalmente aquelas que se encontram no estado muito mais vulnerável, a gente sempre pensa o que é possível fazer para que a nossa população não sofra dessa maneira em relação a outros países. O remédio que a gente vem depois de um diagnóstico como esse é melhorar a qualidade de vida dessa população para evitar que isso aconteça? Perfeito, a sua interpretação é exatamente essa que o artigo busca alertar, vamos dizer, servir como um alerta científico, né, feito por universidades de peso no mundo, e é um artigo publicado numa das 3 principais revistas médicas do mundo, que é a Nature Medicine, para alertar, né, as nossas lideranças sobre exatamente as políticas públicas, do ponto de vista não só socioeconômico, né, de dar melhores condições socioeconômicas, de
nutrição, de desenvolvimento e tudo mais, bem como de escolaridade, ou seja, melhorar o ensino, o acesso à escola, o acesso à cultura, para que essas pessoas, que a gente possa, no decorrer dos anos, ir equiparando, né, essa desvantagem que todos esses males causam à nossa vida como um todo, mas principalmente ao nosso cérebro. Doutor, quando a gente olha para a América Latina e os países em desenvolvimento, ali vocês conseguiram perceber se em algumas regiões a situação ela é mais crítica para um grupo? A gente falou aqui das mulheres, ali a falta de estudo ela é mais analisada do que a condição alimentar. Vocês chegaram a fazer essa verificação? É possível ter essa métrica? Veja bem, se a gente coloca de uma maneira bem global, é relativamente simples entender que as pessoas mais desprovidas, né, ou seja, com menos recursos econômicos e educacionais, acabam tendo, a gente sabe que em cada 10 pessoas, 8 dessas pessoas que têm menos condições econômicas estão, por exemplo, no Brasil especificamente, dentro da população negra. E hoje, sendo um dia, né, que está sendo, vamos dizer assim, de reflexão sobre a condição dessa população, isso também deve ser chamado a atenção. Então, a pobreza, a falta de oportunidades afeta muito mais a população, vamos dizer assim, negra, né, no nosso país, no Brasil, do que a população, vamos dizer assim, mais privilegiada. Doutor, eu queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar com a gente, falar da importância que tem uma publicação como essa e também fazer um diagnóstico importante, não só das condições que levam a uma problemática dessa magnitude, comparando o nosso país e com outros já desenvolvidos, mas também a gente gosta de olhar para esse alerta, para a política pública e que, de alguma maneira, isso consiga fazer a diferença no ato de vislumbrar um futuro que seja melhor, mas não só vislumbrar, mas cobrar atitude para que isso ocorra. Muito obrigado por falar conosco, doutor. Eu que agradeço a oportunidade e, vamos dizer assim, dar publicidade a esse tipo de estudo é um dever de todos nós e a gente agradece essa oportunidade que vocês estão nos dando agora. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado, doutor. Ótima noite. Bom finalzinho de feriado.